Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia, em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Todos os dias fazemos este percurso em que tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 152, estamos no período da realeza e vamos ouvir primeiro o Livro dos Reis 10, Eclesiastes 8 a 10 e Salmo 8. Primeiro Livro dos Reis 10. A rainha de Sabá, tendo ouvido falar da fama que Salomão alcançara para a glória ao Senhor, veio pô-lo à prova por meio de enigmas. Chegou a Jerusalém com um séquito muito importante, com camelos carregados de aromas, enorme quantidade de ouro e pedras preciosas. Tendo-se apresentado a Salomão, falou-lhe de tudo quanto trazia na ideia. Salomão respondeu-lhe a tudo. Nenhuma questão foi tão enredada que o rei lhe não desse solução. A rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, bem como a casa que ele tinha construído. Viu as provisões da sua mesa e o alojamento dos seus criados, as habitações e os uniformes dos seus oficiais, os copeiros do rei e os holocaustos que imolava no templo do Senhor, e ficou deslumbrada. Disse então ao rei: É realmente verdade o que tenho ouvido na minha terra acerca das tuas palavras e da tua sabedoria. Não quis acreditar nisso antes de vir aqui e ver com os meus próprios olhos. Ora, o que me diziam não era sequer metade. Tu ultrapassas em sabedoria e dignidade tudo quanto até mim tinha chegado. Felizes os teus homens, felizes os teus servos que estão sempre contigo e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, a quem aprouve colocar-te sobre o trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel com amor eterno que ele te constituiu rei para exercer o direito e a justiça. Depois, ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de perfumes e pedras preciosas. Jamais se tinha acumulado tão grande quantidade de perfumes como os que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. A frota de Hiram, que trazia o ouro de Ofir, trouxe também grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Com esta madeira de sândalo, o rei fez corrimões para o templo do Senhor e para o palácio real, assim como cítaras e harpas para os cantores. Jamais para ali tinha vindo tanta madeira de sândalo, nem tanta se viu ali até ao dia de hoje. Por sua parte, o rei deu à rainha de Sabá tudo quanto ela quis e lhe pediu, sem contar já os presentes que Salomão lhe ofereceu, com a magnificência de um rei como ele. O peso de ouro que anualmente chegava às mãos de Salomão atingia os 666 talentos, sem contar o tributo que recebia dos grandes e pequenos comerciantes, dos reis da Arábia e de todos os governadores do país. O rei Salomão mandou fazer 200 escudos de ouro fino, para cada um dos quais era preciso empregar 600 siclos de ouro, e 300 escudos mais pequenos, igualmente em ouro fino, para cada um dos quais eram precisas 3 minas de ouro. Colocou-os depois na casa da floresta do Líbano. O rei mandou fazer também um trono de marfim, revestido de ouro fino. Esse trono tinha 6 degraus. A parte superior, o dossel, era redondo. De cada lado do assento havia 2 braços, ao lado dos braços, 2 leões. De cada lado dos 6 degraus, outros 12 leões. Nada de semelhante jamais fora feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e de ouro fino eram igualmente todas as taças da floresta do Líbano. Nenhuma era de prata. Esta não tinha qualquer valor nos tempos de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de naus de Tarsis a navegar com a frota de Hiram. De 3 em 3 anos chegavam de Tarsis os navios carregados de ouro e prata, de dentes de elefante, macacos e pavões. Assim, o rei Salomão tornou-se o maior de todos os reis da terra em riqueza e sabedoria. Toda a terra ansiava por ver a face de Salomão, para poder ouvir a sabedoria que Deus tinha derramado no seu coração. Todos lhe traziam as suas ofertas, objetos de prata e ouro, vestuário, armas, aromas, cavalos e burros. E isto todos os anos.
Salomão reuniu carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros que levou para as cidades onde tinha cavalaria e para junto de si em Jerusalém. Fez com que em Jerusalém a prata fosse tão abundante como as pedras e os cedros tão numerosos como os sicômoros da planície. Os cavalos de Salomão eram provenientes do Egito e de Qué. Os mercadores do rei compravam-nos em Qué. Um carro trazido do Egito ficava-lhe por 600 siclos de prata e um cavalo por 150 siclos. E assim era também para todos os reis hititas e dos arameus que os adquiriam por intermédio dos seus mercadores. Eclesiastes 8. Quem se pode comparar ao sábio? Quem conhece a razão das coisas? A sabedoria do homem alegra o seu rosto e abranda a dureza da sua face. Cumpre a ordem do rei por causa do juramento feito a Deus. Não te apresses a fugir da sua presença. Não teimes em praticar o que lhe desagrada, porque o rei pode fazer tudo o que lhe apraz. Pois a palavra do rei é soberana. Quem lhe pode dizer, que fazes tu? Aquele que observa o preceito não experimentará mal algum. O coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. Todas as coisas têm o seu tempo e o seu julgamento, mas é grande a aflição que pesa sobre o homem. Ele não conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer como as coisas se passarão? Ninguém é senhor do seu sopro de vida, nem é capaz de o conservar. Ninguém tem poder sobre o dia da sua morte, nem faculdade de afastar esse combate. Nem ao ímpio o poderá salvar a sua impiedade. Vi tudo isto e apliquei o meu espírito a considerar tudo o que se faz debaixo do sol, num tempo em que um homem domina outro homem para lhe fazer mal. E então vi ímpios a receberem sepultura, e vinham do templo glorificá-los na cidade. Mas também isto é ilusão. Porque a sentença contra o que pratica o mal não é executada imediatamente. Então o coração dos homens enche-se de desejos de fazer mal. Ainda que o pecador cometa 100 vezes o mal, ele vê a sua vida prolongada. Sei, no entanto, que a felicidade é para os que temem a Deus e se enchem de respeito na sua presença. Não haverá felicidade para o mau. Tal como a sombra que passa, não poderá prolongar a sua vida, pois na presença de Deus não mostra temor. Há ainda outra ilusão sobre a terra. Há justos que são tratados como se tivessem sido ímpios, e há ímpios que são tratados como se tivessem sido justos. Declaro que também isto é ilusão. Por isso louvei a alegria, visto não haver nada de melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e divertir-se. É isto que o acompanha no seu trabalho durante os dias que Deus lhe conceder debaixo do sol. Quando apliquei o meu espírito ao estudo da sabedoria e à observação das coisas que se passam sobre a terra, vi que há homens que nem de dia nem de noite deixam adormecer os seus olhos, e contemplei toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode descobrir tudo o que se faz debaixo do sol. Ele afadiga-se a investigar, mas não encontra nada. E mesmo o sábio, se pretender conhecer, não conseguirá descobrir. Eclesiastes 9. Apliquei então o meu espírito ao esclarecimento de tudo isto, e vi que os justos, os sábios e as suas obras estão na mão de Deus. Nem o amor nem o ódio o homem consegue discernir. No entanto, ambos estão diante dele. Tudo acontece igualmente a todos. A mesma sorte para o justo e para o ímpio, para o bom e puro e para o impuro, para o que oferece sacrifícios e para o que não o oferece. O homem bom é tratado como o pecador, o perjuro como aquele que cumpre o juramento. Eis o pior mal no meio de tudo o que se realiza debaixo do sol, que haja para todos um mesmo destino. Por isso, o espírito dos homens transborda de malícia, e a loucura habita no seu coração durante a vida, e depois todos eles vão para junto dos mortos. E o que será melhor? Para todos os vivos há uma coisa certa. Mais vale um cão vivo que um leão morto. Os que estão vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nada. Nem para eles há ainda retribuição, pois a sua lembrança foi esquecida. O seu amor, ódio e inveja perecem juntamente com eles,
e nunca mais terão parte em tudo quanto se faz debaixo do céu. Vai, come o teu pão com alegria e bebe com prazer o teu vinho, porque a Deus agradam as tuas obras. Veste-te sempre com vestidos brancos e haja sempre óleo perfumado na tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas durante todos os dias da tua fugaz existência que Deus te concede debaixo do sol. Esta é a tua parte na vida, entre os trabalhos que suportas debaixo do sol. Tudo o que a tua mão possa fazer, falo com todas as tuas faculdades, pois na região dos mortos para onde irás, não há trabalho nem inteligência, não há ciência nem sabedoria. Descobri ainda debaixo do sol que a corrida não é para os ágeis, nem a batalha para os bravos, nem o pão para os prudentes, nem a riqueza para os doutos, nem o favor para os sábios. Todos estão à mercê das circunstâncias e da sorte. O homem não conhece a sua própria hora, como os peixes apanhados na rede fatal, como os passarinhos que caem no laço. Assim os homens são surpreendidos na hora da adversidade, quando ela cair sobre eles de improviso. Vi também debaixo do sol este facto, que foi para mim uma grande lição. Havia uma cidade pequena, pouco populosa, contra a qual veio um grande rei, que a sitiou e levantou contra ela grandes fortificações. Ora, encontrava-se nela um homem pobre e sábio, cuja sabedoria salvou a cidade. Mas ninguém mais se lembrou deste homem pobre. Por isso eu disse: a sabedoria vale mais que a força. Mas a sabedoria do pobre é desprezada e não são ouvidas as suas palavras. As palavras calmas dos sábios são mais ouvidas do que os gritos de um chefe entre os insensatos. Vale mais a sabedoria do que as máquinas de guerra, mas um só pecador pode destruir muita coisa boa. Eclesiastes 10. Uma mosca morta infeta e estraga o azeite perfumado. Um pouco de loucura é suficiente para corromper a sabedoria. O coração do sábio vai para a sua direita, o coração do insensato para a sua esquerda. Enquanto percorre o seu caminho, ao insensato falta-lhe o entendimento e diz de cada um: é louco. Se a ira do príncipe se inflamar contra ti, não abandones o teu posto, porque a calma evita grandes males. Há um mal que eu vi debaixo do sol, derivado de um desacerto da parte do soberano. O insensato ocupa os mais altos cargos, e os homens de valor estão colocados nos postos inferiores. Vi escravos montar a cavalo e príncipes andar a pé como escravos. Aquele que abre uma cova poderá cair nela. Quem derruba um muro poderá ser mordido por uma serpente. O que transporta pedras poderá ser magoado por elas. Aquele que racha lenha corre o risco de se ferir. Se o ferro estiver embotado e não for a amolar, é preciso redobrar esforços. O êxito será a recompensa da sabedoria. Se a serpente não ficar encantada em morder, não há proveito para o encantador. As palavras dos sábios são apreciadas, mas os lábios dos insensatos serão a sua perdição. As suas primeiras palavras são uma estupidez e o fim do seu discurso um desvario. O insensato multiplica as palavras, o homem ignora o seu futuro. E quem lhe poderá dizer o que há de acontecer depois dele? O trabalho do insensato cansa-o, pois não sabe ir até à cidade. Ai de ti, país, que tens como rei um menino e cujos príncipes se banqueteiam desde a manhã. Feliz de ti, país, que tens um rei de família nobre e cujos príncipes comem no tempo devido, para se alimentarem e não para se embriagarem. Pelo desleixo cede a trave do teto e pela negligência chove em casa. Fazem-se festins para haver alegria, o vinho alegra a vida e o dinheiro serve para tudo. Não digas mal do rei, nem mesmo em pensamento. Não digas mal do rico, nem mesmo a sós no teu quarto. Porque as aves do céu transportam a voz e os pássaros repetem as palavras. Salmo 8. Ao diretor do coro, sobre a lira de Gate, Salmo de David. Ó Senhor, nosso Deus, como é admirável o teu nome em toda a terra. Adorarei a tua majestade mais alta que os céus. Da boca das crianças e dos pequeninos, fizeste uma fortaleza contra os teus inimigos, para fazer calar os adversários rebeldes.
quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que tu criaste. Que é o homem para te lembrares dele, o filho do homem para com ele te preocupares. Quase fizeste dele um ser divino, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo o submeteste a seus pés. Rebanhos e gado, sem exceção, e até mesmo os animais bravios. As aves do céu e os peixes do mar, tudo o que percorre os caminhos do oceano. Ó Senhor nosso Deus, como é admirável o teu nome em toda a terra. Olha, dia 152, bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Estás aqui com o Padre Pedro Figueiredo, pá, é o penúltimo episódio que vais estar comigo. Eu queria gravar mais, mas não me deixaram. E é uma alegria estarem aqui nesta caminhada. Olhem, que bom que é podermos todos os dias encontrar a voz de Deus e aprender a olhar para a nossa própria vida através da lente, é sempre esta imagem que usamos, das Escrituras. E hoje as nossas leituras levam-nos a um contraste fascinante. Por um lado, no primeiro livro dos Reis, nós vemos o auge da glória de Salomão, a visita da rainha de Sabá, o ouro, a sabedoria, ultrapassava tudo, o que se conhecia em um reino onde a prata era tão comum como as pedras das nossas calçadas. Mas mergulhamos também no livro de Eclesiastes, onde a sabedoria se torna mais crua e honesta. Já usei esta expressão no último episódio. O autor lembra-nos que debaixo do sol, o mesmo destino, a morte, aguarda tanto o justo como o ímpio, e que sem Deus tudo pode parecer um vazio, tudo pode parecer uma vaidade. No Salmo 8, contudo, encontramos o equilíbrio. Perante a imensidão do universo, o que é o homem para que Deus se lembre dele? E, no entanto, ele coroa-nos, a nós humanos, de glória e de honra. Então há um pormenor que não devemos deixar escapar desta leitura, se tu estiveste bem atento. O texto diz-nos que Salomão recebia anualmente quantos talentos de ouro? 666. Para quem conhece as Escrituras, este número faz ecoar um alerta. Red flag, autêntico, não é? Vermelho, alarme brutal. O excesso de poder e riqueza começa a afastar o rei da aliança com Deus. Salomão chegou a um ponto onde a sua sabedoria e prosperidade eram tão grandes que o mundo inteiro o procurava. No entanto, o livro do Eclesiastes traz-nos de volta à terra com uma verdade profunda. Os caminhos de Deus são insondáveis. Não podemos perscrutar, não podemos perceber. Ultrapassam-nos em muito. Por mais que o homem trabalhe para compreender a obra de Deus debaixo do sol, o homem não a encontrará totalmente. A grande lição aqui é que se escolhermos viver uma vida à parte de Deus, nada realmente perdura. Tudo torna-se sem sentido e tudo acaba na morte. Isto leva-nos a uma reflexão muito prática para o nosso dia-a-dia, aqui e ali, onde estivermos, no nosso trabalho, família. É que às vezes vivemos obcecados com o controle. Queremos ser os mais rápidos na corrida, queremos ser os mais fortes na batalha, os mais inteligentes na sala. Mas o livro do Eclesiastes diz-nos que a corrida não é dos que são ligeiros, a batalha não é dos que são mais fortes, mas o tempo e o acaso acontecem a todos. Sabem, uma vez um diretor espiritual disse algo que me marcou muito e que partilho hoje convosco, não é? Tu vais ser esquecido muito depressa. Eu já vos perguntei se lembravam do nome do vosso trisavô, do vosso tetravô, mas lembrei-me de uma outra coisa. Quando vamos a jazigos, não é? Muitas vezes os jazigos de família estão abandonados. Quando vamos às campas, também estão abandonadas, não é? As pessoas são esquecidas. E no início isto pode parecer duro, mas é na verdade uma coisa libertadora. Eu vou dizer porquê. O Eclesiastes conta-nos a história de um homem pobre e de um homem sábio que salvou uma cidade inteira, mas ninguém se lembrou dele. E a maioria de nós, todos que aqui estamos, seremos esquecidos pela história. A maioria de nós vai ser esquecido. E está tudo bem.
Se a nossa vida for apenas sobre este mundo, então sim, ser esquecido é uma tragédia. Porque não pode ser, porque que legado é que eu vou deixar? O que é uma pergunta que até costuma acontecer em alguns programas de televisão que eu não vou mencionar. O que é que gostavas de ser conhecido por quê? Mas tu não és nada. Tipo, esquece. Aprende com a escritura. Eu gostava de ser conhecido por... tu tens muitos seguidores. Tu tens não sei o quê. Mas isso tudo é pó. Se a nossa vida for sobre este mundo só, então ser esquecido é uma tragédia. Mas a nossa vida não é apenas isto. A nossa identidade não vem do sucesso que os outros recordam. A nossa identidade vem do facto de sermos filhos muito amados de Deus, criados à sua imagem e redimidos por Cristo. Olha, em vez do desejo de controle, nós todos somos convidados à entrega. Em vez da ansiedade, nós todos somos chamados à confiança em Deus, porque este mundo não acaba aqui, mas vamos viver a eternidade. Por isso hoje não te preocupes tanto se tu és o mais rápido, se o teu nome é o gravado, se estás em algum monumento, se tens alguma rotunda. Preocupa-te sim em ser fiel no pouco. Preocupa-te em amar quem Deus colocou ao teu lado. E preocupa-te em descansar na certeza de que o Senhor te conhece pelo nome, mesmo que o mundo te esqueça. Senhor, ajuda-nos a trocar o peso do controlo pela leveza da confiança. Que hoje, Senhor, tu e eu, que estás a ouvir este podcast, possamos caminhar na tua presença com alegria. E que Deus te abençoe e te guarde todos os dias da tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vemo-nos amanhã no meu último episódio. Adeus. Até logo. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 152. Amanhã terminamos o período da realeza e terminamos também mais um livro da Bíblia. Um abraço em Cristo. Até amanhã.